Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Zene Benites, psicóloga, escritora, e hoje eu tô aqui na casa que me acolheu e eu vou contar uma história daqui um pouco, como é que eu cheguei nessa casa, na Flip, em Paraty. A casa Tivaras Ticunas, né? Que é um espaço muito interessante, que tem produzido muitas atividades aqui na Flip, em Paraty. E hoje eu estou com a pessoa que fez a ligação com essa casa, que me apresentou essa casa, que é o Pedro Gontijo. Mas antes, curtam, compartilhem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Todas as quartas-feiras, às 8 horas, a gente tem um novo vídeo aqui no canal para poder trabalhar, então, a arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade, né? Tudo que a gente possa convocar as pessoas, né? Para isso, para estar se fortalecendo e trazendo a resiliência tão necessária nos dias de hoje. Então, Pedro, seja bem-vindo a esse canal. Obrigado, né? Patrícia, obrigado. É uma grata satisfação, né, ter te encontrado pelo percurso aí da literatura, né? Sim, recíproco. Num momento que eu, assim, vou fazer um parênteses e vou contar um segredo que já não é mais segredo a partir de agora. Eu já estava desistindo de vir para a Flip. Quando eu, num dia, acabo entrando no Instagram e lá vejo o Pedro. Eu resolvo trocar, né, uma ideia com o Pedro. E o Pedro, então, me fala, me apresenta a Flip, né? Já que eu nunca tinha vindo a Flip, né? E me faz o contato, me coloca em conexão com a Sandra, que é a curadora aqui da casa, e que então a gente começa a ter tantas aproximações. Eu te agradeço imensamente pela porta que tu abrisse, né? A Sandra, né? Que também vai estar aqui no canal, né? Falando um pouquinho sobre esse projeto, que me acolheram, né, e que me proporcionaram e estão proporcionando esse momento aqui. Claro que quando for ao ar já vai ter passado um tempo, né, Sim. Mas a gente está sempre nesses vídeos, que é uma edição especial do canal da Flip, sobre a Flip, poder trazer um pouco disso que rola aqui. Então é muito natural, às vezes, vocês escutarem uma música de fundo, pessoas conversando, que é isso? A casa está viva, né? Tem muita coisa sendo criada, muita troca, né? É isso aí. Então, Pedro, assim, te apresenta, né, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Não, quem que sou eu, né? Quem é Pedro Gontijo? Bom, aqui eu tô na Flip, já é a terceira vez que eu venho com alguma obra, com alguma atividade, e eu sou um escritor, eu sempre me entendi como romancista, e eu tenho esses 2 romances que eu publiquei, Escotoma, Percepção, Preconceito, Epidemia Secreta. Então, o Escotoma foi em 2017, Epidemia Secreta em 2019. E aí, este ano, eu queria participar de uma seleção de uma editora que eu estava querendo conhecer muito, que é a editora Caravana, que ela faz algo muito interessante. Ali tem a curadoria do Olavo Romano, que inclusive faleceu esse ano, recentemente, mas que escreveu um livro muito importante para a minha história literária, que é o Casos de Minas, em 82. E meu pai vivia com esse livro debaixo de braço. Eu sou mineiro do interior, né, nasci em Belo Horizonte, mas eu cresci no interior de Minas, nessa cultura rural, e com os causos de Minas do meu pai, do Olavo Romano. E o Olavo Romano criou apadrinhou a editora Caravana, que é uma ideia de promover a novos escritores, mas eu participei da seleção com um livro de poesia, uns 20 anos de poesia que eu escrevi,
despretensiosamente, fiz uma análise crítica e foi selecionado e eles compraram direito do vírgula final, e é esse livro que eu estou lançando aqui na Flip este ano e aí a Luanda Dandara, que está aqui do lado da Casa Tijuara de Ticunas, que tem acompanhado esse meu corre no Instagram ali, né, Luanda? Falou, Pedro, você é a cara da casa, venha, conheça. Aí eu fui conhecendo, fui envolvendo com a luta, né, da Tijuara de Ticunas, que é um coletivo muito aguerrido. E aí quando Patrícia também me achou no Instagram e falou que meu sonho era ir pra Flip, falou, olha, a Flip que eu conheço são muitas, né, assim, muitas Flips acontecendo, tem a Flip Pay, tem a Flip Preta do Quilômetro do Campinho, que acontece antes, tem a Flip da programação oficial, que é muito difícil de encontrar, mas tem casas que fazem parte da programação oficial, que são parceiros oficiais, como a Casa Tijuara de Ticunas, que são muito aguerridas e muito abertas a quem está querendo fazer literatura pela literatura, e tem algo a contribuir nessa caminhada, venha, será muito bem recebida. E aí eu passei os contatos aos melhores que eu tinha. E acho que é isso, Patrícia, assim, a gente somos circuladores de afetos estéticos, assim, né, literários, e com isso a gente vai tendo, de certa forma, um projeto de transformação do mundo, né? E é isso. É o que a gente acredita, né? A gente tenta fazer isso, né? Então, eu sou isso. Então, eu sou esse romancista que escreve muito sobre... hoje a gente acabou de fazer um primeiro dia da oficina que chama Utopia de Sentir a Vida do Outro, que é uma oficina que eu criei depois que eu pensei que literatura é essa que eu faço. Aí, completando a frase que eu não disse agora, eu sou um escritor que escreve muito o livro da empatia. Eu estou sempre tentando buscar, investigar na minha literatura ficcional, nos romances ou na poesia, essa possibilidade que a literatura traz, dessa utopia de sentir a vida do outro, né? Então, a Epidemia Secreta, que acho que é mais fácil de a gente perceber essa questão, é o que eu lancei em 2019, é um romance sobre uma epidemia, sobre a epidemia secreta de abusos sexuais infantis que existe, está aí. Né? Então é uma história de ficção fácil de ler, que eu não fico dando palco para psicopata, não é isso. Mas dezenas de pessoas que foram abusadas contaram sua história para mim e eu quis fazer alguma coisa com aquilo, porque aquilo estava mexendo demais comigo, pessoas muito próximas. Eu comecei, bom, o que eu posso fazer? Eu sou um romancista, eu escrevo, eu vou começar a escrever, de alguma forma, dar visibilidade a isso que eu estou vendo. E aí chegou ao termo epidemia. 2019 foi antes da pandemia, mas eu percebi que não, isso é uma epidemia, e é uma epidemia porque ela é secreta. Quanto mais a gente mantém a cultura do segredo, então o que eu posso fazer é ajudar a revelar. Então eu conto uma história que é fácil de ler e que acaba revelando, eu espero, esses mecanismos da negligência que a gente alimenta quando a gente fala assim, não vou, aquela criança pode estar sendo abusada pelo avô, mas eu não vou falar nada porque o avô parece que é pessoa boazinha, afeta, é carinho, pessoa tão boa, quem sou eu, posso estar cometendo uma injustiça, mas em nome desse posso estar cometendo, a gente, ao invés de levantar uma dúvida sobre alguém que pode se defender, a gente deixa uma criança que seja sozinho, que ela não pode se defender. Então eu tentei criar uma história de ficção aqui e fico muito feliz porque ela tem um feedback, retornos muito emocionantes com relação a esse livro, né, Epidemia Secreta, que é uma das formas de usar a literatura para promover essa cultura da empatia e que na verdade eu acabo escrevendo as coisas que impedem a empatia, né? A gente estava conversando sobre isso de manhã, com certeza. E a negligência das crianças é uma coisa que impede a gente empatia, de a gente se conectar com a realidade do outro. Por quê? Porque vai dar trabalho, porque eu tenho preguiça, porque eu tenho medo de ser julgado como dramático, como exagerado, né? Eu já não. Eu quero que vocês me chamem de exagerado mesmo, porque tá faltando a gente exagerada e dramática para a gente poder barrar uma pessoa que hoje pode estar sendo abusada pelo avô, pelo pai, pelo padrasto, né? Pelo irmão, né? Que foi o caso motivador inicial aqui, que é a questão do irmão. Bom, mas esse eu já falei um bocado da epidemia, posso falar dos outros também. Eu acho que sim, mas eu acho que tu traz nesse livro, né, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Acho que até quando for ao ar essa conversa... Você já vai ter lido. Já vou ter lido. Né? É rapidinho, 100 páginas, fácil de ler. Então, assim, eu acho que esse assunto é um assunto que nunca pode sair de pauta. Sim, sim. Né? Quanto mais a gente puder falar, refletir, né?
e trabalhar os diferentes nuances que levam aos diferentes abusos. Sim. Né? A gente tem diferentes abusos e isso talvez nos ajude a diminuir a prevalência dos abusos. Inclusive o reconhecimento, muitas vezes, dependendo da cultura, dependendo, né, parece aquilo é uma banalização e aquilo é tido muitas vezes como algo normal, né? Sim. Como algo sem ter nem o devido reconhecimento. É muito daquilo, difícil, né? para a própria vítima entender como se entender como vítima, né? E foi muito delicado, não foi difícil escrever, gente. Infelizmente foi muito fácil a investigação, porque era só eu dizer, olha gente, eu estou escrevendo sobre isso, que em todas as mesas que eu tive, que tinha pelo menos 2, 3 mulheres adultas, ela falou, eu fui abusado quando criança, meu abuso foi assim, 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 ou então a minha irmã foi, ou minha amiga foi. Tem sempre um caso em primeiro, no máximo segunda mão. E aí foi quando eu vi, poxa, então não foi difícil achar, mas foi muito delicado escrever sobre isso, para eu não cometer outras injustiças e refazer violência. Então eu tive uma mentoria de 2 psicólogas excelentes, uma delas é a Beatriz Coutinho, que escreveu o prefácio, e também faleceu infelizmente recentemente de um câncer, mas é uma pessoa que me ensinou muito sobre como se dá a dinâmica do abuso e a dinâmica do silêncio, a dinâmica do deixar quieto. Não vamos mexer com isso, não vamos exagerar, de naturalidade, como você estava dizendo, Patrícia, das várias formas que a sociedade tem de fortalecer a negligência como ética, ou seja, não vamos fazer nada não vamos mexer nesse vespeiro não, né? Vamos fazer, e aí o que acontece é que a gente é negligente contra os mais vulneráveis, porque eles não podem gritar tão alto. E aí, para a própria vítima, é difícil de se identificar como vítima, porque talvez ainda confunde ali com afeto, com alguma coisa de prazer, e aí é o pai, aí é o avô, é a pessoa que inclusive paga as contas da casa, inclusive dá os melhores presentes, inclusive fala de forma mais gentil, né? Tem um verso aqui pro vírgula final, que é esse final, que ele fala assim, um estrofe, que é a diferença entre a violência e o afeto é o peso da mão. Né? E isso confunde muito, isso confunde demais, porque quando é só uma questão do peso da mão é evidente, então você dá um tapa, não é afeto em lugar nenhum, mas com pouco peso, o abuso, ele confunde demais a criança que está ali descobrindo o prazer, a alegria, onde que ela é confiável, onde não é. E aí a dinâmica do abusador, ele promove essa cultura do silêncio. Então cabe a nós, adultos, que somos capazes de atravessar essas nuances, de fazer algum esforço de revelação e de facilitação dessa voz, né? E aí foi quando eu cheguei nesse texto final da epidemia, e que teve uma repercussão bem bacana, sabe? Na Europa, teve alguns eventos na Europa que foram legais, teve uma matéria na TV Rede Minas, que é a rede pública do estado de Minas Gerais, sobre ele, e principalmente teve falas de pessoas que, olha, eu fui abusado, eu ligo, foi maravilhoso ler seu livro, e aí eu fui abusado e sou psicóloga, e agora eu uso o seu livro para trabalhar, para quebrar o gelo, para algumas mulheres entenderem que o que elas sofreram é um abuso que está marcando elas hoje. Então esses retornos que eu tive, como você disse, ele está virando um quebra-gelo, né? Está virando uma forma de quebrar o gelo do silêncio que deixa essas crianças sendo moídas lá, né? Então eu tenho muito carinho por esse livro, assim, eu fico muito feliz de ter escrito. Todos eles vão ter a descrição aqui no canal, os contatos também aqui do Pedro. Tá lá no meu site, tem uma loja online que é dentro do meu site, que é Pedro Gontijo, né, como está escrito aí, .art.br, tá? É assim, pedrogontijo.art.br, você entra no meu site, aí tem vídeos, tem coisas sobre os livros, mas se você entrar no menuzinho, tem a loja, aí você já vai direto na loja dos meus livros. E além dos meus livros, eu estou começando a editar e-books de pessoas periféricas que precisam encontrar uma forma de capitalizar a própria poesia, a própria literatura. Então eu também edito e jogo lá para eles usarem a minha lojinha online para poder capitalizar alguma coisa, que aí qualquer gente está fazendo conta de 10, 15 reais para pagar aluguel. Às vezes o que tem a poesia e cai ali 10, 15, 20, 50, 100 numa semana,
sai do sufoco. Então vocês vão ver nessa loja, além dos meus 3 livros, alguns novos e-books de poetas periféricos, periféricas, que estão aí, não só poeta, mas de escritores que estão nessa batalha. Eu vou ler um pedacinho. Pode ler a quarta capa. Porque eu achei muito interessante uma frase aqui que talvez possa estar nos inspirando, né? E fazendo a gente entender a importância de conversar sobre isso. E não só conversar sobre isso, mas também ter dentro de nós o propósito da ação. Do que eu faço com isso. O livro também é um tanto pedagógico, ele também te dá dicas ali, né, da legislação, de coisas a fazer, de como atuar, né. Ele não é um manual, não é, longe disso, mas ele ajuda muito a gente, pelo menos, fortalecer essa emoção de manter o olho aberto, essa coragem de, assim, vamos sustentar o olhar na criança, não vamos ficar, não importa muito para mim, como foi feito o abusador, se ele sofreu, gente, o que importa é que hoje tem uma criança que depende de mim, porque ela está ao meu redor para ser apoiada. Então, cadê a criança? Vamos manter esse olhar, que as crianças estão ao meu redor, minha filha, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, meus amigos da minha filha, os amigos do meu sobrinho. Será que eu posso perceber uma coisa que ninguém está percebendo? Eu tenho coragem suficiente e inteligência emocional suficiente para falar assim, peraí, eu vou olhar isso até o fim. Aquela criança pode estar sendo abusada e eu não vou dormir enquanto não checar se ela está sendo ou não. E se ela tiver, eu vou lá no Disque 100. Mas o Disque 100, cara, o Disque 100 é uma coisa que pode funcionar muito bem. E pode não funcionar, mas ele foi feito para funcionar e em vários lugares ele funciona. Você liga, e liga de novo, e aí uma hora o conselho tutelar vai lá, bate e checa, e fala, mas e se não tiver nada? Se não tiver nada, você foi lá, eles foram lá e checaram. Mas se tiver, você pode ter barrado uma criança de ter sido sistematicamente estuprada por décadas, né? Então denuncie sem medo de errar. O errado é o silêncio, porque assim, você não vai, se não é errado você denunciar uma pessoa que você suspeita que abusa, você suspeita que abusa. E aí, quem é responsável por isso, que é o Conselho Tutelar, vai lá checar se é verdade ou não. Né? Exatamente. Então, denunciemos. O nosso olhar é o que a mantém em segredo, né? Falando então dessa epidemia secreta. Crescendo pelos cantos, ou a dissipa, como a luz acesa que elimina a escuridão do quarto. Essa frase, assim, me impactou profundamente, assim, eu acho que é bem isto, né, quando a gente fala em algo tão difícil de manter o olhar, né, é difícil de você manter o olhar para uma coisa assim, gente, a gente está vendo uma coisa muito feia, muito ruim, muito triste, muito grande, e que há muitos séculos e tem tudo quanto é classe social, tudo quanto é nacionalidade, que é uma massa de crianças sendo abusadas sexualmente. Então é difícil sustentar esse olhar. E não é um olhar assim, lá no outro bairro, lá na outra família, tem uma... Não, é assim, na minha família, onde que meu pai pode ser um abusador, onde que meu irmão pode ser um abusador, onde que eu posso ser um abusador sem estar percebendo, talvez, uma criança está se sentindo abusada pelo gesto, pelo meu olhar, né? Então, para eu fazer esse livro, eu entrei num processo para ser sincero, eu digo assim, poxa, eu tenho que achar a voz mais íntegra que eu possa ter, sendo um homem, escrevendo sobre abuso infantil. Como que eu vou fazer isso? Aí eu fui achar a voz mais íntegra que eu poderia ter. E para isso eu tive que fazer uma investigação assim. E aí, o que você está falando do olhar, para mim, realmente eu acho que é o nosso olhar que mantém a epidemia em segredo, e é por estar em segredo que ela cresce, ela vira epidêmica. Ela é uma coisa que acontece, a epidemia é uma coisa que acontece muito mais frequência do que a gente consegue conter, e é isso, o nosso olhar, mas não é o nosso olhar aberto, nosso olhar fechado, a fragilidade, nossa incapacidade de sustentar um olhar para algo difícil de ver, é que mantém a epidemia vicejando. Então eu quis transformar esse olhar numa coisa menos difícil. Então construir uma história fácil de ler, uma novelinha, tem uma história de amor, é um romance investigativo de um jornalista, então é fácil de ler. E porque o tema já é muito árido, já é muito difícil de olhar para essa luz muito forte, né? Acender a luz disso. Mas eu acredito que eu consegui avançar um pouco nisso, né? Bacana, que bacana.
Eu quero muito degustar e convido vocês a degustar. Tá lá, gente, pedrogontijo.art.br, pode comprar R$50, eu mando para qualquer lugar do Brasil. A gente vai, para que a gente possa, inclusive, compreender melhor isso, né, Pedro? Sim. Mas nos conte, então, também sobre este que tu estás lançando aqui na Flip, né? E este outro, então, Estocoma, percepção ou preconceito? Tá, vamos primeiro o do Escotoma? Pode ser. Que é o outro romance, né? O Escotoma foi o primeiro livro que eu publiquei. Na verdade, eu tinha publicado, a minha filha fica brava quando eu falo que o primeiro livro que eu publiquei foram crônicas, chama Alicismos, minha filha chama Alice. São crônicas do que ela falava com 4 anos de idade, a gente fazia umas coisas no Facebook, dava centenas de curtidas, a gente falava, vamos fazer um livro. Então, a primeira coisa que eu escrevi foi um livro de crônicas das coisas, dessas tiradas meio uma falda que a minha filha tinha com 4 anos, que chama Alicismos. Mas isso me empolgou a escrever. E aí eu já tinha escrito entre 2008 e 2012 algo que era grande parte desse livro, do Escotoma, que eu investiguei, e aí em 2017 eu publiquei. Escotoma, Percepção e Preconceito é uma história de duas personagens que a gente não sabe o sexo, a etnia, a religião, as características físicas, a gente não sabe nem a nacionalidade, nem onde eles estão no mundo, elas estão no mundo. R e S é um relacionamento sexual, afetivo, perigoso, R tem vergonha da relação com S é de uma outra nacionalidade que R recebe, e aí começa a acontecer um atentado terrorista, que você sabe desde a primeira linha que vai acontecer, então não é spoiler nenhum, e aí as pessoas que são suspeitas desse atentado terrorista, que explode um prédio ali da cidade onde R mora e está recebendo S, elas são dessa nacionalidade de S, então aquilo vai virando um trama, uma paranoia que pode ser real, pode não ser, e aí até o final eu não conto o que eu imaginei, mas no finalzinho eu conto. São 21 capítulos, no capítulo 20 eu conto, olha, eu imaginei se é homem, se é mulher, se é homem com homem, mulher com mulher, se é hétero, se é gay, se é rico com pobre, se é preto com branco, se é de que nacionalidade que é, e onde que estão no mundo, e aí tudo que você imaginou até o capítulo 20... não é o que disse, é o que você imaginou com base nas suas tendências interpretativas, porque a premissa é assim, que o que escotoma é um termo técnico científico, que a premissa vai dizer o seguinte, é uma metáfora para explicar que o que você consegue ver e o que você não consegue ver depende do que você já viu. Então, se você nunca viu algo e não tem referência daquilo, aquilo pode estar na sua frente e você não enxerga. E aí você tem, isso é uma limitação da percepção, que todo mundo tem, faz parte do fenômeno humano, a gente tem limitações da percepção. Agora, se você não tem consciência dessa limitação, você não está vendo algo na sua frente, porque você nunca viu um monte de coisa que te permitiria enxergar, e você tem convicção de que aquilo não está na sua frente, que isso não existe, e daí você é capaz das maiores atrocidades, porque você tem convicção de que aquilo não existe, porque não está fazendo aquilo, mas tem alguém sendo moído, porque a sua limitação da percepção virou um preconceito, né, virou uma convicção. Aí, ó, meu amigo aí já levantou o olho. Bem, né? bem importante. Então, o escotoma é uma brincadeira com isso, né, para você experimentar as suas tendências interpretativas que podem desembocar numa convicção preconceituosa, que vão desembocar numa violência brutal e que você nem sente nada, porque você tem certeza que você não está fazendo, né? E aí é como o preconceito gera grandes violências. Então é uma brincadeira para mexer com para você descobrir os marcadores das suas tendências interpretativas. E ninguém até hoje acertou, viu? Bem interessante, também vou ler. Né? Bem polêmico. Aliás, eu vou sair aqui da Flip a ler tudo. Olha, muita leitura, né? Quantos anos eu vou levar para ler tudo Que bom, enfim, que bom. Mas é muito importante, né? Eu acho que é uma leitura também importante, essa relação que a gente, enquanto leitor, que é por isso que a gente escreve também, né?
Enquanto escritor, a gente quer convocar algo nas pessoas. É um desejo desesperado de conexão, Isso, certamente com A certeza. gente não escreve, assim, Não. nem que você fala, mas eu escrevo e não publico. Mas pelo menos você quer conectar com uma parte de você mesmo, que seja o passado, que seja o futuro. Mas escrever é um desejo desesperado por conexão. E acho que acho um desperdício você escrever e não publicar. Porque tem um poeta que eu gosto muito, que eu descobri recentemente, que ele fala assim, é um poema que ele fala assim, a tradução livre, tá, gente? Ele escreve em inglês, mas a tradução é assim, pra quê? Aí ele mesmo responde, porque lá fora tem alguém com uma ferida exatamente do formato das suas palavras. Que lindo isso. E aí eu falei, é isso. Então, assim, como que, poxa, por que eu não vou publicar? Por que eu não vou jogar isso no mundo? Se lá fora pode ter alguém que tem uma ferida que exatamente o meu arranjo de palavras pode ser um bálsamo, pode ser um alívio, pode ser uma esperança, pode ser, eu estava brincando do Eles Passaram é o Passarinho, né? Quantas vidas o Quintana não salvou porque ele fez um arranjo de palavras no formato Eles Passaram é o Passarinho, a pessoa estava desesperada e a hora eu falei, não, peraí, eles passaram e o passarinho, então eu não vou pular dessa ponte, ainda, pelo menos hoje eu não pulo. Né? Eu até comentei com o Bedu isso, eu penso sistematicamente. Pra gente falar de um autor gaúcho, né? Exatamente, eu lembro dessa frase, porque é um cotidiano da vida muitas vezes, né? Então, acho que é bem interessante esse jogo que a gente pode fazer da expectativa que a gente tem, ou muitas vezes da não expectativa, mas sim do desejo de conexão com o outro, que aquilo faça sentido, porque a nossa escrita só tem sentido a partir do outro. Sim. Tem um para nós, né? Mas no encontro com o outro produz uma outra coisa, né? Mas olha, Patrícia, essa é a resposta que eu me dou hoje com 41 anos, tá? Quando eu comecei a escrever... com 12 anos eu tive o delírio de escrever romances, porque eu tropecei nos romances que eu falei, gente, isso é fantástico esse negócio de se fazer uma viagem, eu tô em outro lugar, noutra vida, tô lá como Vânia, tossindo, sendo um romancista em São Petersburgo, eu tinha 12 anos, que coisa incrível. E aí, a resposta que eu me dava até pouco tempo sobre por que escrever um romance era do Milan Kundera. Ele fala assim, a única razão de ser de um romance é descobrir aquilo que só um romance pode descobrir. Né? E aí você vê, isso teve uma influência grande, né? Quando a gente fala assim, pô, então eu escrevi Escotoma, o que um cinema não pode fazer? Eu fiz um jogo de pontos cegos aqui que é difícil fazer no cinema. Tem um cara que está querendo passar para a linguagem de cinema e ele me desafiou e ele fez uma ideia legal. Mas esse era o mote, né? Então, a Epidemia Secreta também. O que só um romance pode descobrir sobre essa epidemia de abuso infantil e pode falar, né? Então, para mim, tinha essa chave de leitura. O que só um romance pode descobrir? Mas, recentemente, eu fui entendendo que tem uma camada mais embaixo, que é esse desespero por conexão e de a gente conseguir realmente sentir a vida do outro para não chegar perto dessa utopia de nos conectar com a vida do outro e que o outro se conecte com a nossa, né? Então eu concordo plenamente, é para isso mesmo. Faz total sentido, sabe, isso, porque tu falando isso eu me dou conta também, né? Porque é algo mesmo que a gente quer provocar e que a gente quer buscar. E de certa forma é quase que não é um querer, né? Quase que não é uma escolha, né? Chega um momento que não é mesmo, é verdade. A visão da psicanálise é que o escritor obedece uma deusa severa chamada necessidade de escrever, né? E que, como que é aquele restinho? Que ou você faz alguma coisa com isso, ou isso faz uma coisa com você. Né? Então imagina, eu estou lá recebendo essas informações e descobrindo que tem uma epidemia de abuso sexual infantil ao meu redor, na minha família, meus amigos e tal. Aquilo vai mexendo comigo. Ou eu faço alguma coisa com isso, ou aquilo faz uma coisa comigo. Ou eu vou ficando insensível, ou eu vou ficando um reprodutor disso. Então, como que eu posso desesperadamente, como homem, classe média, como que eu posso não reproduzir isso? Porque eu não quero, né? E aí é um ato desesperado ali, né, de fazer algo com isso. E aí é o que a literatura, uma das coisas que podem fazer algo com isso é a literatura, né? E aí o vírgula final, é interessante a gente chegar nesse ponto, porque a poesia, para mim, ela é o que eu escrevi de menos pretensioso e de mais por necessidade de escrever mesmo. Né? Eu acho que ela é a mais desesperada de todos os gêneros literários, é a poesia. Porque quando a gente realmente está assim,
A gente a gente não acredita em solução nenhuma, não tem historinha nenhuma para você me contar que vai resolver esse não dito, né? E aí a poesia entra com essa capacidade de um Quintana falar eles passarão e eu passarinho, ou como esse Sean Doghart falou, para quê? Porque lá fora tem alguém com uma ferida no exato formato das suas palavras. Isso é poesia, eu nem consigo falar de outra forma, eu só consigo repetir os versos que eles fizeram, porque a poesia é isso, né? A forma ela é tão potente que ela é a mensagem no melhor arranjo, no arranjo mais potente possível. E então para mim é o gênero mais desesperado de fazer alguma coisa com isso, de fazer literatura, né? Aí o vírgula final é isso que eu falei, são 20 anos das poesias que eu tinha escrito, que eu olhei para aquilo e falei assim, quero apresentar um livro de poesias, mas eu sou muito crítico com poesia, com romance, com a prosa eu sou menos, mas com poesia eu sou chato, né? Aí sobrou só 20% das coisas que eu escrevi. E das coisas desses 20% eu ainda tive que retirar umas arestas. E aí eu enviei para a caravana e eles me selecionaram e em tempo de publicar aqui na Flip. E a vírgula final é isso. A gente pode ler um poema, talvez, né? Seja mais fácil, um ou dois. Sim, eu acho que, inclusive, acho que a gente teria também, né, Pedro, muitas conexões aqui para poder fazer, para poder conversar. Sim. Aqui vai longe, essa conversa não acaba, não. Eu estou tentando me conter um pouco, né? Estou tentando me conter, porque eu acho que tu traz muitos elementos para a gente poder estar refletindo sobre essa questão da escrita e essa voz da promoção da vida, né? E essa voz de criar potência, essa voz de fazer com que a gente perceba que tem muitos recursos para a gente trabalhar com as nossas questões, né? E então tem um vasto caminho, né? Quem sabe em outros momentos a gente vai se encontrar e vamos produzir. Certamente nos encontraremos. Coisas, primeiro né? de muitos. Então acho que a gente pode finalizar com a leitura, talvez, de dois, sei lá, que tu acha importante, né, pra gente, mas eu quero que antes, então, se tu quiseres também, além do teu site, falar alguma outra rede. Meu Instagram é o lugar onde né, a gente se encontrou lá, a Luanda também, onde a gente cria esses vínculos, quem quiser também participar dessa rede, olha, eu também escrevo, também quero conhecer o que você escreve, eu sou super disponível, porque eu não sei, eu falo o seguinte às vezes, gente, os clássicos são fundamentais, mas os contemporâneos para mim são indispensáveis, eu não sei achar qual é a minha voz mais potente, se eu não bater na voz da Luanda Dandara, se eu não bater na voz da Patrícia, se eu não bater na voz da Gil. Exatamente. Aí eu consigo achar, porque eu posso escrever uma coisa sobre uma crônica sobre um relacionamento abusivo, mas eu não vou conseguir escrever tão potente igual a Gil que está aqui na minha frente escreveu. Aí eu digo, essa voz é mais potente nela. Então o que eu posso escrever? Quais das minhas 40 vozes possíveis é mais potente sobre cada tema, né? E isso para mim eu preciso de me bater nas vozes dos escritores contemporâneos. E eu faço isso no Instagram, tô lá, venham bater em mim, porque eu preciso de bater em mais vozes para escrever melhor. E o meu Instagram é Pedro_Gontijo _escritor. Tem muito Pedro Gontijo no mundo, principalmente ali no Oeste de Minas. Então, Pedro_Gontijo _escritor é o meu Instagram. Inclusive, tem um outro Pedro Gontijo, escritor em Minas, que eu gosto muito, mas não sou eu. Então, é Pedro_Gontijo _escritor. Tá bom? Serão muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, e é isso. Lá no Instagram é onde eu troco mais. Mas onde vocês vão achar meus livros para comprar e esses vídeos, né? O vídeo lá, Embaixada do Brasil de Viena, era um sarau literário para discutir essa obra, foi muito legal. Tem um vídeo lá da TV Minas sobre a matéria da Epidemia Secreta. Ele está mais organizadinho no site, é mais limpo. Você quero conhecer a obra do Pedro em geral, um panorama, e quero comprar um livro. pedrogontijo.art.br, vai lá na lojinha, compra, eu mando com dedicatório, chega na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Mas o meu Instagram é onde a gente pode se conhecer. Bem, Pedro, assim, com muita gratidão, né? A gente pode ler um livro, um poema. Sim, nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com isso, tá bom. Né? Mas eu quero te agradecer imensamente, né, por toda essa
por a gente ter se batido lá, Isso. né, no Instagram. E Então você vai ter que agradecer você mesmo, porque você que bateu primeiro, né? você que foi lá e eu é que agradeço. Eu vi brincando, o Pedro lá, né? Eu disse, quem é o Pedro? Porque o agradecimento aqui, né? é meu. O agradecimento aí é no mínimo tão meu quanto o seu, ou mais meu, Patrícia, porque foi a sua ousadia, foi a sua abertura de. Eu gosto de falar muito, acho aí, muito que eu falo demais. Eu falo assim, a minha avó era cronista, ela é de Divinópolis, ela é muito amiga da Adélia Prado. Foi muito amiga da Adélia Prado. E ela tem umas frases que me marcaram muito. E tem uma sabedoria universal que ela usa numa frase que eu gosto muito, que é assim, a beleza está muito mais no olhar de quem vê do que na coisa observada. Sim, então, sim. Eu sou muito grato pela beleza, pelo entusiasmo que você estava no seu olhar, porque várias pessoas me perguntam mais ou menos o que você me perguntou, e eu respondi o que eu respondo, o que eu estou sempre disponível para responder, mas você viu ali uma possibilidade e que era real, tanto que a gente está criando isso tudo aqui, né? Mesma coisa para o Luana, né? Que ela disse, nossa, você é a cara, pô, então essa beleza está no seu olhar, Luana, essa beleza está no seu. Que eu fico orgulhoso de vocês terem me usado para ser um espelho para ver a beleza que está dentro de vocês mesmo, né? E esse entusiasmo. Então eu só posso agradecer esse olhar carinhoso, generoso e encantado, né, com o que você viu a resposta que eu te dei ali e começamos essa história que está só começando, né, Patrícia? Está só começando, vão ter outras de figurinhas literárias. Com certeza. Então, Pedro, lê pra gente. Vou escolher 2 poemas, então. Pode ser um do início, um do fim. Talvez. Tá bom. O primeiro poema chama Verso Subversivo. Eu vou só lê-lo. Que eu acho que, como a gente falou, a poesia ela já está numa forma bastante mais potente que a prosa, né? Desse tamanho. Verso subversivo. Um pivete, moleque, bandidinho, trombadinho, vândalo, uma criança. Jogava pedras nos postes acesos porque queria ver as estrelas. Esse foi o verso subversivo. Bom, Chico, chegou aí um grande amigo. Para ti. E o vírgula final, que é o último, que dá nome ao livro, né? Gente, no meio desse caminho tem uma série de poemas, diversos estilos, e eu morria de medo de fazer, gente, como fazer um poema de tantos estilos? Mas como é a história de um eu lírico que ficou 20 anos desesperadamente tentando achar uma forma de falar alguma coisa, ele vai para versos assim, verborrágicos e livres, e vai para versos meio Drummond e com alguns arranjos mais sofisticados, tem versos muito metrificados, e depois ele volta para uma coisa mais sublime, que é esse final aqui. Eu vou ler os 2 últimos, tá? Que é o De Onde Vem a Beleza e o vírgula final. De onde vem a beleza? O mais belo verso está entre o sonho do poeta, o vazio da página e o desejo do leitor. O mais agudo momento está entre a escolha de alguém, os infinitos possíveis e as respostas do mundo. A mais suave hora está entre o fim da jornada, o tempo que sobra e as surpresas da vida. Um verso agudo em suave momento cria a mais bela hora de morrer. Esse é o De Onde Vem a Beleza. Às vezes eu acho que eu escrevi todos os outros poemas para conseguir escrever esse. Porque eu sempre queria escrever uma coisa sublime, universal, e nenhum dos outros poemas são sublimes e universais. Todos os outros é o Sofá e as Pedras, é um menino pequeno burguês que acha que a revolução perde ele pro salaminho. Tem um monte de coisa ali, tem uns cubos poéticos para falar, cubos para dizer coisas, tem um cubo erótico para falar coisas eróticas que eu não consigo dizer, aí eu faço um cubo mágico ali. Então nada é belo e universal, tudo é muito pessoal e íntimo e tal. Mas eu acho que eu só conseguia chegar nesse poema do De Onde Vem a Beleza porque eu me esvaziei desses outros. Então o último para a gente finalizar aqui é o vírgula final. Dá nome ao livro. Atrai-me mais a curvatura das vírgulas do que a finalidade dos pontos. A diferença entre a violência e o afeto é o peso da mão. Comida é fundamental,
ainda mais importante é ter fome. Tá lá, gente. Lá no site, fique à vontade. E podem deixar que em algum momento eu vou ler algum outro, né? Que eu Sim, depois você tenho que fica à vontade. separar também para fazer a leitura aqui no canal. Então, Pedro, mais uma vez te agradeço imensamente. Agradeço, então, Eu que a agradeço. casa Obrigado. também, né? Que abriu as portas, né? Que está possibilitando a gente a fazer, né? As gravações também aqui. Toda a descrição, então, todos os contatos do Pedro vão estar aqui, também o contato da casa, né? Sim. E eu desejo infinitamente, Pedro, como eu digo, há algum tempo aqui no canal, todo final da gravação, eu falo uma frase que é o meu desejo mais profundo, para mim e para todas as pessoas que eu me bater aí pelo caminho, né? Que é, sejamos luz e até a próxima. Até a próxima.